Cuidado! Segundo a Bíblia, existem alguns critérios para uma pessoa se declarar profeta. Tem alguns pormenores, alguns requisitos. Esses critérios estão contidos na Bíblia. Primeiro, a pessoa precisa ser chamado pelo próprio Deus. Sabia disso? O profeta não pode chegar e dizer: gente, eu a partir de hoje me intitulo profeta, quem quer profecias? Não é assim que funciona. Este vídeo é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos que serão gravados com este propósito. Por quê? Porque há muitas pessoas que estão tristes, cabisbaixas, decepcionadas com essa questão de profecia. Receberam profecias que até hoje nunca se cumpriram. E se você recebeu uma profecia que até hoje nunca se cumpriu, 2 coisas acontecem aqui. Número 1, não foi Deus que falou. Número 2, ainda não é o tempo. Portanto, o profeta verdadeiro é aquele que Deus nomeia, que é chamado no ventre de sua mãe. Olha o que a Bíblia diz. Quando Deus chamou Jeremias, e nós sabemos que Jeremias era de fato um profeta de Deus, pois há um livro que atesta o seu ministério, os seus feitos, suas profecias. O Senhor disse a ele: Jeremias, ainda antes que você se formasse no ventre de sua mãe, eu te conheci. Ainda antes que tua mãe te desse a luz, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Em segundo lugar, que é necessário que nós compreendamos, é que o profeta é chamado no ventre da mãe. Primeiro critério, tem que ser chamado por Deus. Segundo, Deus chama o profeta ainda no ventre. Olha o que Deus diz a Jeremias: ainda antes que tua mãe te concebesse, te desse a luz, te gerasse, te fizesse dentro, eu te escolhi, eu te santifiquei, eu te chamei. É Deus quem separa ainda no ventre da mãe os verdadeiros profetas. Como eu disse, este vídeo é uma série de 3 vídeos e este é basicamente a introdução. Então, uma pessoa que se intitula profeta, sem Deus ter chamado, sem Deus ter escolhido, uma hora ou outra ele será repreendido. Suas profecias não se cumprirão. Ele fala de si mesmo. Vejamos, olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 20. Porém, o profeta que presumir por soberba e falar alguma palavra em meu nome, diz o Eterno, e que eu não lhe tenha mandado falar, e ele falar em meu nome, sem que eu tenha dito, pagará o preço. E ai dele se falar em nome de outros deuses. É sério. Uma profecia é muito séria. Se for Deus que falou, pode ter certeza, Deus cumpre aquilo que ele fala. Agora, se Deus não falou, pode ter certeza também, nunca vai se cumprir. Porque aquilo que Deus fala, ele se compromete. Sabe o que ele mesmo diz? Diria eu e não faria, ou prometeria e não cumpriria, diz o Senhor. Porque eu velo, diz o Eterno,
para cumprir as minhas palavras. Pois passará os céus e a terra, mas a minha palavra que tenho dito não passará. É sério a questão das profecias, mas se Deus disser, pode estar faltando tudo. Pode não ter mais farinha na panela. Pode não ter mais azeite na botija. Se Deus mandar falar que a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai terminar, pois pode ter certeza, haverá farinha na panela e haverá azeite na botija. Sabia que isso está na Bíblia? E que um homem de Deus chamado Elias, conhecidíssimo por suas profecias, e tudo quanto ele dizia acontecia. Por quê? Porque ele era escolhido de Deus. A palavra na boca dele era a verdade. Ele chegou em uma região chamada Sarepta, e lá havia uma mulher viúva. O que ela tinha? Um pouquinho de farinha numa panela. O que ela tinha? Um pouquinho de azeite numa botija. E quando ela viu o profeta diz assim: tem alguma coisa para comer? E ela disse: vive o Senhor, vive o teu Deus, eu não tenho absolutamente nada. Na minha casa tudo que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Só dá para um bolo bem pequeno. É para mim e para meu filho. O profeta disse: vai e faz primeiro um pequenino bolo para mim, porque assim diz o Senhor. Olha o que ele diz. Assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai terminar, até o dia em que o Senhor, o Deus eterno, fazer chover novamente sobre a terra. Ela fez um bolo, trouxe para Elias. Aí ele disse assim: agora vai lá e faz um para ti e para teu filho. Quando ela chegou lá, a panela estava cheia, a botija estava cheia. Quanto mais ela tirava, mais crescia. Quanto mais ela tirava, mais aumentava. Quanto mais ela tirava farinha, mais tinha farinha. Quanto mais ela tirava azeite, mais tinha azeite. Sabe por quê? Porque Deus é quem tinha dito. E quando Deus diz, passa o céu, passa a terra, mas o que ele diz não cai por terra, se cumpre. Então, tudo aquilo que Deus tem falado a teu respeito, descansa, porque Deus vai cumprir. Deus não é menino, Deus não é criança, Deus não tem duas palavras, Deus não tem dois pesos, duas medidas. Se ele disse, ele cumpre. Se ele falou, ele se compromete, ele vela. Sabe o que significa? Não dormir, não tosquenejar, não descansar, até que tenha feito tudo quanto disse.